Boa tarde, estamos opa, ao vivaço para falarmos sobre o plasma e os estudos científicos. Esse é um tema que sempre é muito pedido por aqui, plasma, né? E agora a gente vai falar coisas um pouquinho diferentes, tá? Se preparem, porque hoje os termos técnicos e científicos dessa live vão ser muito falados aqui, porque vocês já estão cansados de mim, né? Então eu chamei duas vozes masculinas que sabem o que estão falando pra gente conversar muito sobre plasma. Eu vou beber uma água aqui, ó, na minha caneca do chá com plasma, que eu fiz com a minha amiga Lilian, que já vai estar por aí assistindo a gente. Então eu quero chamar ao palco o meu convidado. A gente ia fazer de 3, pessoal, para ficar 3 pessoas na tela, mas como o Rafa trabalha junto comigo, vamos ficar juntos? Aqui. Sim. Isso. Nós podemos ficar juntos aqui, tá? Nós estamos vacinados, nós somos irmãos. Embora, né, eu pareça muito mais jovem, ele é mais jovem do que eu, então eu faço muito plasma, ele não, tá? É por isso. E o Rafa, depois eu vou deixar você se apresentar, lógico, né? Mas para vocês que nunca viram o Rafa deu uma palestra comigo. Nós dois juntos apresentamos o plasma, né, de uma maneira muito interessante, falando sobre física do plasma, né? O Rafa entende muito disso. Rafa é um cara mega inteligente, a gente faz de tudo aqui, né, na KLD, a gente faz um pouco. Ali, ó, Igiaplasma em Harvard, tá? Obrigada, Rosana, linda. Nós vamos falar sobre os estudos que a gente tem, a gente não, né, o professor Rodrigo Fabrício, que já ele tá chegando aí, vou chamar ele. E nós vamos falar sobre os estudos que ele apresentou lá em Harvard. Então eu já falei no início para vocês se prepararem bastante, porque a gente vai ter bastante termos técnicos. O Rafa trabalha no marketing, mas o Rafa vai se formar faltando um pouquinho assim, ó, engenheiro, tá? Então vamos falar com o Rafa um pré-engenheiro, porque ele já é técnico em eletrônica e ele já nasceu com essa mega vontade de aprender as coisas, super curioso, super inteligente, e ele entende pra caramba do que a gente, como profissional, não entende, né? Entende de uma forma superficial, que é sobre as bases físicas do recurso, como que é gerado plasma, fisicamente falando ali nessa parte, né, mais técnica. O Rafa vai explicar de uma maneira bem legal pra gente e vocês vão entender tudo, tá? Então ele vai estar comigo, com vocês e com o professor Rodrigo, que já tá chegando aí, tá? Rafa, fala um pouco então, conta um pouco de você aí. Bom, boa tarde para todo mundo aí, né? A Bi me chamou lá para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre a física, sobre o conceito de ser alternado ou ser contínuo, de ser indireto ou indireto, o que implica nos calores, né, que a gente pode aplicar à pele, nessa energia que a gente pode fazer aqui, o que é energia controlada, por que faz uma lesão controlada. A gente vai bater um pouquinho de papo para vocês entenderem como funciona, né, como isso, a dissociação do plasma vai ser feita. Vamos chamar o Rodrigo para a gente já fazer tudo junto? Vamos ver se o Rodrigo já chegou aqui, nosso convidado. Nós estamos esperando o nosso convidado chegar. Tá, deixa eu só ver se ele já está por aqui. Professor Rodrigo, nós já enviamos para ele uma solicitação e ele vai... Aê! Olá, Bianca, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Olá, Rafa, como vai? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo a mais uma live KLD com a gente. É um prazer ter você aqui, Rodrigo. Uma pessoa incrível, gente. Para quem não conhece o Rodrigo, já clica ali, já segue ele. Ele é um cara fantástico, uma pessoa incrível e depois um profissional maravilhoso também, que explica todas essas coisas difíceis de uma maneira muito fácil. E a gente começa a achar que é tudo fácil. E o Rodrigo fez um estudo lindo, né, Rodrigo?
e a gente Maravilha. vai compartilhar com vocês isso que a gente fez, esse trabalho incrível. Então, Olha, vamos lá. quero agradecer novamente pelo convite, né? Nós fizemos um tempo atrás uma live de radiofrequência que foi fabuloso. Até esse dia mesmo eu estava dando aula para um pessoal de Imperatriz do Maranhão e eles acompanharam a Nossa, live, ficaram apaixonados por você aí, começaram até a te seguir, comentaram comigo, tudo. que E é legal! muito bacana mesmo. É um prazer estar com vocês, o Rafa aí, cara genial, fantástico. Quem estiver aqui vai adorar, quem não conhece, nossa, uma O pessoa Barba é fabulosa, demais, né? o Eu Barba é demais. até fiz um comentário lá, né? Eu falei que vocês dois, como irmãos, né? São feras, né? São top demais, né? Muito E bom. agora estamos juntos aqui, nós três, ó, né? É, com certeza, com certeza. Maravilha. Prazer de novamente estar aqui com vocês, falando sobre o jato de plasma. Vou comentar, nós vamos trazer muitas coisas interessantes, tirar o medo dessas pessoas trabalhar com plasma, né? Com jato de plasma, Sim, né? Estou sabendo já que tem gente que está com o aparelho, está com receio, e não é para ter todo esse medo, né? Nós temos uma condição de trabalho com essa máquina que é como o carro, né? O carro mostra 220 por hora. Você vai trabalhar 220 sim. por hora? Não. Você vai, né, dosar a velocidade, né, em lugares que você vai trabalhar. Então, nós vamos conversar muitas coisas bacanas. Com certeza. Eu vou só desativar os comentários, porque senão Sim. fica bem no rosto do Rodrigo, gente. Peraí, Aqui ó, a gente fica com o monitor peraí aqui. que eu apertei errado aqui, ó. Eu sou ótima para tecnologia de equipamentos. Tecnologia de celular, às vezes eu fico devendo um pouco. Mas vamos lá. Joia. Pronto. Eu vi a Tatiane aí de Montião, né? Ela foi minha aluna, tudo, inclusive, me cumprimentou aí. Um oi para todo mundo aí. Boa tarde para todo Ela mundo falou também. na Kátia, a hora que eu mandei ontem a live pro pessoal, a maioria respondeu que não ia perder por nada, né? Então, Que uma né, quem foi aluno joia. do Rodrigo não vai perder, né, mesmo uma live dele, porque Ah, tem muita coisa para aprender sempre, né? então, com certeza. Esse final de semana eu estive aqui em Foz do Iguaçu dando aula para uma pós-graduação aqui também, né? Até comentei com eles sobre a live e tudo, comentei com eles que eles são biomédicos e farmacêuticos, né? Estão entrando agora na parte da estética. Eu falei, olha, assiste, né? Porque vocês vão gostar, é bacana. Importante vocês. Inclusive, eles me perguntaram sobre o jato de plasma no dia da aula. Eu estava dando aula de facial para eles, estava falando sobre várias coisas, microagulhamento, várias coisas que são usadas na parte do facial e entramos no, né, somente não tivemos a aula específica de jato de plasma, né, que não era do tema no momento, porque eles têm isso daí junto com os lasers e tal, né, mas falei, olha, entra que vocês vão gostar e é fantástico o equipamento. É, nossa, ai, que bom, né? Tão bom ter professores assim desse peso falando para os alunos do equipamento, né? Porque passa mais Sim, segurança, né? A gente sempre quer a sim, opinião de quem a gente confia. Então, ter o professor falando, para nós é ótimo. E também, né, maravilha. Rodrigo, Não, você conhece o Japlasma de uma maneira mais profunda, né? Porque você realizou um estudo super bonito com ele, né? Que foi sim, bem, bem detalhado. Então, a gente pôde conhecer várias coisas sobre essa plasticidade cutânea, né? Essa coisa sim, que outros recursos não têm, né? Mas antes exato. da gente falar deles, eu acho legal o Rafa falar daquela parte que a Opa, gente adora, né? Da sim, física. sim, com Começar a certeza. fazer. Ele fez Eu, um eu negócio, fiz uns modelinhos. ele fez um negócio super legal aqui, ó, para explicar Eu pra fiz uns, gente, uns ó. modelinhos de molécula porque não fica muito claro, é muito abstrato, né? A gente falar de ligação química, de matéria, átomo, elétron. O pessoal não gosta muito, acha meio pesado, né? Não preciso saber disso, eu vou aplicar na pele e não vou precisar saber desse tipo, né, de informação. Então, mas seria legal entender, porque o tanto que eu vou explicar de energia, ou de que a diferença de eletrocautério para outro, que é a forma que entrega a energia, tem que entender um pouquinho disso. Então, eu fiz os modelinhos para a gente explicar aqui. A mais do que batido já, a explicação é sempre corrida ou ela é deficiente de informação.
sobre os estados e por que falamos que é o quarto estado. Na verdade, não seria o quarto estado, porque nesse estado não há mais matéria, né? Então, o plasma, ele é formado como se fosse um estado energizado de um gás, né? Um gás energizado, ele chega nesse estado. Então, assim, quando eu chegar lá, eu não vou ter mais matéria. Então, vamos voltar no começo e explicar o que é matéria para quem não sabe ainda. Então, tudo que a gente tem no planeta que seja palpável, né? Seja qualquer coisa, em qualquer estado, é dito matéria, que é composta por átomos. Esses átomos são compostos por partículas. Eu não vou entrar muito em detalhe para ficar mais fácil. Então, o que acontece? Quando eu junto um átomo de alguma coisa com um átomo de outra coisa, eu formo uma matéria. Por exemplo, a gente tem água no planeta, em vários estados. Eu vou usar água porque é o que a gente mais usa de exemplo, né? É o mais simples a gente entender, que vem lá da escola, que a gente tem o gelo, a água líquida e o vapor de água, certo? Então, eu fiz um modelinho aqui, ó, de uma molécula de água, né? Que são 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Só que esse estado aqui é o sólido. Então, o que a gente vê? Que a molécula é menor. Então, num espaço, de um volume, cabem muito mais moléculas dessa daqui do que se eu passar para o próximo estado, né? Então, mas para eu passar para o próximo estado, eu preciso de uma energia de excitação, seja ela térmica, elétrica, né? Qualquer uma dessas daí, ou ambas. Então, o que acontece? Quando eu excito o sólido com, né, o gelo, por exemplo, vou pôr na panela com fogo, eu vou começar a quebrar essas ligações. Então, ela vai começar a passar do estado sólido para o estado líquido. Então, se você colocar uma molécula na frente da outra, você vê que ela é muito maior, tá vendo? Porém, a distância que um átomo está do outro é maior também. Então, essa ligação no líquido é mais fraca do que no sólido. Então, vamos pegar numa unidade de volume, cabem muito mais moléculas de sólido do que dentro de um líquido. Então, por isso aquela figurinha que é um cubo cheio de bolinha, uma grudadinha na outra, no líquido é mais espaçado, no gás é mais espaçado. É por conta dessas moléculas aqui. E conforme eu for esquentando, eu vou ter o gás aqui, ó. Então, se eu comparar, né, o sólido, o gás, perdão, o sólido, o líquido e o gás, eu vou ver que eu tenho tamanhos diferentes de moléculas, né? Então, conforme eu vou excitando com energia, com térmica, com energia elétrica, né, eu vou tendo a dissociação dessa molécula. Então, as ligações vão ficar cada vez menores, né, mais fracas, mais distante um átomo do outro, até que num dado momento eu vou quebrar essa ligação aqui. Então, eu vou ter os átomos soltos, vagando por aquele estado. E se eu continuar excitando, eu vou começar em volta de cada átomo, eu vou ter, vamos abstrair agora que aqui a gente já desmanchou a molécula, né? Eu vou ter um átomo de oxigênio. Em volta desse átomo, eu vou ter um elétron passeando aqui. Se eu continuar tendo essa excitação, eu vou quebrar isso aqui e vou acelerar esse elétron para lá. Então, eu deixei de ter um oxigênio, eu vou ter íons, positivos e negativos, passeando por toda essa sopa aí, vamos dizer, de um monte de coisa. É a partir daí que começa o processo do plasma. Então, assim, se eu tiver moléculas ainda associadas, moléculas desassociadas e cargas, eu não passei pelo processo completo de ionização desse gás. O processo vai ser completo quando eu desassociar toda a matéria e passar a ter somente íons. O que são íons? São as cargas positivas e negativas. Então, quando eu tiver o trânsito dessas cargas, eu vou começar a conduzir eu vou formar eletricidade. um peixe, né? Isso. A gente vai formar um peixe, ele vai ter uma densidade. Como a nossa energia é elétrica, eu tenho um campo eletromagnético que é intrínseco de qualquer corrente elétrica, né? Então, quando eu acelerar essas partículas dentro desse campo, eu vou ter a condução de eletricidade, que seria o arco elétrico. Mas veja bem, quando o arco acontece, eu não tive a desassociação completa das moléculas. Eu tenho uma mistura de eletricidade com moléculas ainda e com íons passeando por tudo isso. Então, eu tenho que continuar essa excitação
até que eu tenha a dissociação completa. Ah, tá, mas quanto tempo demora isso? 1 hora? Não, são frações de segundo, porque os elétrons e as moléculas, eles passeiam e fazem essa interação na velocidade da luz. E quanto mais interação eu tenho, mais velocidade eu tenho. Então pode acontecer choque, pode acontecer um monte de outras coisas que eu não vou entrar em detalhe, porque vai ficar muito extenso. Então, nada mais é do que isso. Eu tenho que pegar o gás, desassociar a molécula desse gás, seja qual for ele. E eu vou fazer isso aí. E o gás que for usado para fazer o plasma é o ar, né? Que é o que a gente usa no diaplasma. Isso. Então a gente vai ter não só dissociação de um tipo de gás, Isso, e sim de tudo que está no ar, Só que, formando um feixe, né? Por isso que nós temos espécies reativas de oxigênio, nitrogênio, luz ultravioleta, partículas carregadas, um pouquinho de energia eletromagnética. Exatamente isso. Então, isso que o Rafa falou é muito interessante, né? Que você tem que ter o plasma formado a partir do marco elétrico. É por isso que a gente fala que a corrente elétrica tem que ter controle. Isso. É Controle, isso? na verdade, né, ele funciona da seguinte forma. Quando eu estou excitando essas moléculas, eu tenho um consumo de energia. Tá? É como se fosse... eu vou tentar exemplificar com uma caixa d'água. Eu tenho uma caixa d'água de 5 litros, certo? Quando eu falar, eu vou lavar minha mão, eu abri a torneira e lavei a minha mão, desceu lá o tanque. Eu usei um tanto dessa água, eu não tenho mais 5 litros, eu tenho 5 litros menos do que eu usei para lavar a mão, certo? Então, isso não pode acontecer no plasma. Quando eu tenho essa queda de energia, eu paro o processo naquele momento. Então, eu não tenho evolução mais daquele processo. Ele vai ficar estacionado. Quando o arco acontece, eu tenho só eletricidade, eu não tenho plasma, porque eu tenho matéria ali, eu tenho um monte de coisa. E essas coisas precisam consumir toda essa energia. Só que se a minha fonte de energia começar a se esgotar, eu não tenho o processo completo. No nosso equipamento, essa energia é alternada, que é diferente. Ah, o meu é contínuo, o meu é alternado. O que isso implica? Na formação de plasma em si, no fenômeno físico, nada. Mas o que acontece é que quando eu tenho essa alternância, eu vou colocar as cargas para lá, para cá, para lá, para cá. Então eu paro o processo energético, porque quando eu tenho esse trânsito de moléculas, eu tenho liberação de energia também. Não só a eletricidade que eu estou excitando, como das moléculas em si. Tá? Quando eu quebro uma ligação, eu libero energia também. Tá? É uma reação exotérmica, eu libero calor também. Tudo isso é muito pequeno, a gente está falando em nível atômico, molecular, é bem, bem, bem pequeno. Mas é uma energia a mais que eu tenho. Quando eu coloco essa energia a mais, vou ganhando efeito cascata, né? Eu vou aumentando ela ao passar do tempo. Se eu paro aí, o efeito térmico com eletricidade é muito maior, porque eu tenho ainda, está passando só eletricidade. Quando acontecer o plasma, ele não tem mais energia para liberar, ele não tem mais associação, então vai ser aquela energia fixa. Aconteceu, então eu vou entregar aquela quantidade sempre. Por quê? Porque eu parei de ter ligação, reação, liberação de energia, eu parei de ter isso aí. Eu vou ter só o plasma, que é um gás ionizado. Parou, ele não tem mais carga, ele não é positivo, ele não é negativo, ele é o plasma. Por isso que foi dado esse nome, para a gente poder chegar num estado. Ah, e se eu excitar além disso? Eu não sei o que acontece, mas preciso estudar mais. Tá? Agora, assim, tudo vai depender da quantidade de energia que eu coloco. Ah, plasma só existe no Sol. Beleza, plasma solar só no Sol. Por quê? Onde eu vou conseguir uma fonte de energia que libere o tanto de energia que o Sol libera para a gente? Não tem, é só o Sol. Então, a formação de plasma é devido à sua fonte energética. Quando eu falo, o meu é contínuo, o meu é alternado, né? O que acontece? Isso é na geração da corrente lá dentro. Eu vou entrar um pouco em eletricidade, mas da forma exata, né? Então, essa alternância de sinal, né, que nada mais é do que eu ficar variando o sinal da corrente para cima e para baixo. A Bia até pode me interromper e falar um linguajar mais da área dela, porque às vezes fica meio complexo, né, eu falar muito aqui. Não, ela tem que ver também a parte técnica para entender, né, Rodrigo? E daí o Rodrigo vai dar aula, ele vai falar assim também.
né? Com Então, termos técnicos, elas têm que acostumar com os nossos termos técnicos também, né? se eu pegar no osciloscópio, que é o equipamento que eu consigo ver o sinal da corrente, eu vou ver uma ondinha fazendo, né, uma senoide, que tu não fala, eu vou ver aquilo. Se eu pegar uma corrente contínua, eu vou ver um traço, assim. Por quê? A corrente contínua nada mais é do que eu pegar essa ondinha, tá? Imagina que você pode segurar um lado do outro, eu vou esticar ela, assim. Então, eu vou ter um valor médio dessa senoide, porque essa senoide ela vai ter um valor máximo, ela vai lá para um valor mínimo, que é equivalente ao valor máximo aqui, né? Isso vai com um sinal trocado, então tem o valor máximo, valor mínimo, valor máximo, e eu vou tirar uma média desse valor. E aí eu vou retificar essa corrente. Não vou entrar muito em contato. Se alguém quiser mais detalhes, a gente quiser falar mais, pode me procurar. A gente troca a maior ideia que precisar aí. Então, a Uma hora que coisa eu... que o pessoal, uma coisa que o pessoal confunde muito, pegando a tua explicação, Rafa, é que assim, ó, a constante térmica que acontece, né? Quanto mais intensidade, maior é a constante térmica. Como você Isso, falou, o Sol tem uma mega constante térmica que para gerar toda essa energia que chega até aqui. Então é super, exatamente. né? Aí, por exemplo, dentro do plasma a gente tem uma fração Isso, de intensidade que vai gerar uma constante térmica dependendo da intensidade, que é isso. uma coisa que nós temos que se atentar quando vai fazer isso com o paciente, porque nós temos a avaliação da escala de Fitzpatrick, né, que é a avaliação do Perfeito. fototipo da pele. Né? Perfeito. É até bom você ir me ajudando, porque é bastante coisa aqui Então, para quando a falar. gente tem a corrente contínua, a gente tem uma dispersão, né, dessa corrente. E ela vai, Sim. porque ela vai permear pelo tecido. Eu tenho um polo e o outro polo, um polo que seria a caneta, né, e um outro polo, o eletrodo, que eu vou colocar próximo. Se eu for fazer no rosto, toda essa área nossa é condutora, né? Então a Sim. corrente vai ficar meio dispersa. É que E, assim, e vai passar por dentro do paciente. Se a gente tem uma corrente alternada, a gente tem tipo uma fabricação do plasma mais estável ali fora, e a gente está aplicando o plasma no paciente, e não usando o paciente para receber toda aquela energia, na verdade, né? vamos explicar direitinho o que você falou aí, porque Isso, assim, explica assim de uma forma técnica. eu tenho um eletrodo, né? E eu preciso desse eletrodo para poder aplicar um plasma em corrente contínua. Por quê? Porque o circuito precisa se fechar. Eu preciso ter um início e um fim, que seria polo positivo e negativo, vamos dizer assim, certo? Então, no plasma de corrente contínua, eu preciso ter esse eletrodo aqui para que eu emita o positivo daqui e eu tenha o negativo lá para fechar o circuito, que a gente chama, para poder passar essa energia para lá. Se eu não tiver isso, eu não consigo fazer essa transmissão. Tá? Isso para contínuo. Se eu tiver alternado, eu não preciso desse eletrodo. Tá? Por quê? Porque tudo que eu tenho alternado, eu consigo transmitir por um meio. E aí entra naquele conceito que a gente conhece de rigidez de elétrico. Eu vou vencer a rigidez de elétrico e transmitir a energia por aí. Então, eu vou ter uma barreira, uma resistência, eu vou vencer essa barreira e passar por isso aí. O agente físico responsável pelo rompimento dessa barreira, da rigidez elétrica, é a tensão. Então, eu tenho que ter essa tensão. E é uma outra coisa que consome energia. Então, vamos supor, se eu coloco 10 aqui, quando eu quebrar a barreira, eu não vou ter mais 10, eu vou ter 9. Né? Mas se eu continuar tendo esse 9, eu vou continuar excitando essas moléculas, essas coisas, com esse 9 sem perder. E aí eu vou conseguir um efeito uniforme. Eu vou desassociar, vou quebrar as moléculas, transformar íons, ionizar o gás com a mesma energia. Então, quem manda na quebra do dielétrico é a tensão. Mas se eu tenho um eletrodo e uma caneta, eu não preciso vencer rigidez nenhuma. Ele vai passar a corrente aqui. Eu vou ter como passar direto. Tá? Então, ele vai quebrar de uma outra forma. Mas o alternado não precisa disso. Tá? Eu não preciso mostrar para ele que ele precisa ter aquele caminho. Aí tem uma pergunta que eu já vou aproveitar esse gancho, que a turma sempre fala, é que a gente não tem ponteira a disco, ou as ponteiras maiores para fazer o corporal. Não tem efeito, porque eu tenho uma potência muito pequena, eu tenho uma energia muito pequena. Se eu colocar uma área maior, eu vou dissipar essa energia ainda maior.
Então, eu vou pegar o nosso equipamento para exemplificar, por exemplo. Tem clientes que falam, demora bastante para fazer um abdômen com uma radiofrequência monopolar, da qual eu preciso até do eletrodo dispersivo para poder fazer, né? Então, eu vou passar aquilo lá, eu estou dividindo 140 watts numa áreazinha assim, ó. Agora, imagine você aumentar uma área maior ainda, que é o que todo mundo pede para a gente, Para com passar 3, 3 watts. passar 3 watts. Eu não vou passar nada. Eu não vou nem fazer coceguinhas aí. Então, o legal é assim, você quer fazer um abdômen, faça o abdômen com a radiofrequência, faz essa parte. Mas o umbigo ainda está flácido. Aí você dá o acabamento com plasma, faz o finalzinho, aquele lift na área pequena, que aí você vai conseguir um efeito muito melhor do que ficar passando radiofrequência ali. Então, a gente tem que pesar o que utilizar. A engenharia que até está desenvolvendo um aplicador, pensando em todo mundo, mas eu trouxe a física para vocês pensarem se realmente é válido eu fazer um aplicador desse tamanho, uma potência pequenininha, fazer um plasma curação no abdômen, por exemplo. Eu acho que não tem muito sentido, né? Não por causa da tecnologia, mas por conta da potência que eu vou colocar, a energia que eu vou aplicar é mínima, não vou conseguir excitar quase nada. Até na última live teve uma cliente que entrou em contato e disse, mas quando eu passo plasma coração tem desconforto. Tem desconforto mesmo, porque está passando a corrente, ele está sentindo a energia, está fazendo um efeito. Agora, se você não está sentindo nada, é porque não está passando realmente nada. Então, é legal a gente entender um pouquinho de dados mais técnicos, buscar um pouco mais de conhecimento, que eu consigo julgar o que estão me oferecendo, o que eu estou aplicando, o que eu estou utilizando. Né? A gente tem o professor Rodrigo aí, excelente para ajudar vocês nessa parte Agora, que eu não domino, né? Que seria a parte fisiológica, histológica. Agora o Rodrigo vai falar um pouco do que a gente está querendo saber, né? Rodrigo, conta pra gente como que foi como é que você teve essa ideia de fazer aquele estudo com o plasma? Bom, gostei da explicação do Rafa, até falando da junção com a radiofrequência, né? Que é fantástico também, para dar esse acabamento e tal. E também essa questão aí da dispersão ou colimação da energia, né? Que é no caso que o plasma vai fazer, né? Tem que por isso que a ponteira é pequenininha. Né? E tem um detalhe muito importante que eu vou comentar com todos vocês aqui também, que o que é tratar abdômen e o que é tratar membros inferiores, né, pernas, que nós temos uma dificuldade muito grande aí de cicatrização, é um tecido histologicamente diferente do tecido do abdômen, né? Então, às vezes, mesmo que a gente aplique a mesma intensidade, nós temos alguns problemas a nível de membros inferiores para essa plasticidade cutânea, né? Que é uma coisa muito importante da gente ressaltar, e não somente com o jato de plasma. Qualquer coisa que cause um ferimento a nível de membro inferior, ele é diferente para a cicatrização no todo. Né? Mas, como a gente está conversando sobre até a entrega de energia, né? Eu falei até sobre que é proporcional, né? A intensidade na temperatura. Quando eu fiz a pesquisa, foi justamente entender por que essa entrega a nível de epiderme, né, já que o jato de plasma ele não tendencia a entrar, né, como fosse um laser fracionado. Né? Ele tem uma diferença, né, como um laser fracionado ablativo ou não ablativo, né, que ele causa aquele dano, né, a nível de tecido, né? Inclusive, o downtime, que é o tempo de recuperação, é muito menor com o jato de plasma, né, e mais seguro com o jato de plasma do que com os lasers fracionados, como um Harmony, por exemplo. Tá? Então, a ideia era, assim, buscar informações que sejam importantes para nós a níveis histológicos, né, sabendo o que acontecia com o tecido, aquele tecido, aquela local de aplicação, o que estava acontecendo naquela região, por exemplo, antes, logo após, 7 dias depois, 15 dias depois, que foi justamente o que eu levei lá para Boston, lá em Harvard, lá, e foi fantástico, assim, porque o pessoal ficou extremamente assim, foi, puxa, que legal, né? E esses dias mesmo eu estava um pouco depois, nós conversamos há um tempo atrás aí,
Eu tive um contato com uma pessoa que falou que foi numa palestra de um médico X aí, e eles não conseguiam explicar justamente o porquê que o jato de plasma causava esse efeito a nível de derme, né? Justamente porque sempre foi falado que jato de plasma não pode passar epiderme e tal, né? Para ser Exato. jato de plasma. A Exatamente. junção dermo-epidérmica é o limite, né, do feixe, É, não vai atravessar, né? Mas exatamente. E tem essa todo o dissipação, efeito de mudança, né, de remodelagem do tecido dérmico, sim. né? Exatamente, e essa dissipação térmica, que é essa a palavra, né? Que Sim, é uma dissipação térmica que acontece, a partir do momento que você deposita a energia, você tem uma dissipação. É lógico que para a entrega da energia tem um efeito térmico, tem a sensibilidade do paciente. Tem gente que pergunta, eu posso utilizar, por exemplo, algum tipo de anestésico especial? Lógico que pode. Dermomax, sim, Zenla, pode estar utilizando, né? Mas o efeito térmico ele sempre vai ser sentido. Quando nós olhamos para o que nós chamamos de calor, o que o calor vai estar fazendo a nível de tecido, é lógico que o jato de plasma vai ser muito superior à radiofrequência. Mas a junção dos dois é uma possibilidade, né? Que foi o que o Rafa falou. A pessoa faz aí, por exemplo, uma lesão térmica controlada a nível de radiofrequência, depois você faz uma lesão, no caso controlada também a nível de plasma, mas com uma constante térmica um pouco superior, um pouco mais superior, né? Que provoque isso. Pelos, por várias questões, né? Nós temos diversos indícios, né? De HSP, as proteínas de choque térmico, de maturação da proteína do colágeno em si, colágeno. a reversão, né, a elastose, né, que é o que está acontecendo no tecido, Sim, né, as teorias anti-age, que são muito também ligadas à tecnologia do plasma, né, tratar, né, o paciente nessa questão do rejuvenescimento da pele à base do jato de plasma. Então, foi essa busca, né, que eu fiz através da técnica. Até eu mandei para você uma micrografia, né, mostrando como é que nossa, estava a sim, lesão sim, lindo, né? Lindas as imagens que eu e o vi ali, espessamento da pele, né? Você vê especialmente da que pele. o espessamento, propriamente, assim, a gente não marcou mais o colágeno em si, mas a gente analisou o espessamento da derme, que é chamado, né, que isso daí para nós é muito importante para a diminuição das linhas de Sim, expressão, né, a retirada desse excesso de pele, que lógico que não pode ser muito. A gente sabe que quando tem muita flacidez de pele, sim, o equipamento, não só esse, mas vários equipamentos nossos da estética que pensam em flacidez não conseguem reverter. Então a gente não tem, nós temos que analisar muito bem essa questão, né? sim. Mas assim, até comparando aí com o cautério, né, que eu falo bastante sobre isso, nós temos uma lesão praticamente como se fosse a ponta do meu dedão, né, do eletrocautério, e a ponta do meu dedinho no jato de plasma. Aí a pessoa fala assim, mas caramba, né? Você fala, mas não é melhor lesionar bastante? É aí que está o negócio. As pessoas às vezes acham que tem que dar um tiro de canhão no mandorinho. Então a gente tem que ser um É, pouco mais, né, concentrado, né, concentra a energia e também fazer com que essa energia ela não tenha essa penetração, né, porque senão a lesão também vai acontecer em outros níveis que sim, você não está desejando. Por isso que o jato de plasma ele é muito mais seguro, até por isso que eu falei lá no começo, quem tem medo de usar jato de plasma não tem que ter medo. não tem que ter medo, Mas, né? não, exato. Se nós formos buscar na literatura, por exemplo, pouco se fala sobre a aplicação do jato de plasma em fototipos muito altos, né? Mas, por exemplo, até o fototipo 3, nós temos uma segurança bem Sim, grande aí, né? Para trabalhar. Até o fototipo 3, 4 também, dependendo da quantidade de energia, que é isso o que o Rafa estava falando, exatamente. É né? qualquer Porque a aparelho questão de, perigoso, né? Se for ver. Até a gente é, dormir com o celular ligado na tomada pode ser perigoso,
A gente tem que só Exato. saber entender do recurso que a gente está usando, né, para a gente poder saber até onde pode ir. É interessante usar potência alta também em algum momento, porque aí você tem menos contato do tecido. Vai um médico vai remover uma lesão, ele pode colocar a potência máxima para ele remover a lesão só e não, né, não ofender a pele adjacente, na região adjacente. Na verdade, acho que a gente tem que pensar, como você disse, que tamanho de lesão eu quero fazer para o que eu quero fazer. Não adianta dar um tiro de canhão na andorinha, realmente. Eu posso até trazer exemplos industriais para isso. Quem nunca ouviu falar que é MDF cortado a laser, chapa cortada a laser, né? Esse laser, ele é plasmático, ele é feito em forma de plasma, como, como era feito antigamente, naquela ampola gigante, não sei se todo mundo conhece, mas acho que tem até uma aqui, ó. Por exemplo. Tem aqui. Opa. Ó, né? Ela era feita aqui, ó. Ah, sim. Sim. Então, aqui dentro eu tenho a eletrônica para excitar o gás que está aqui dentro. E aqui, ó, é um espelho. Se você olhar bem aqui, esse espelho da frente, ele é translúcido. E esse aqui não. Então, ele vai bater nesse para frente, vai voltar um pouco para cá e eu vou atravessar. Então, eu tenho aqui um plasma. Tá? E esse laser é através de plasma. Acho que o Rodrigo lembra, ele chamava Plasmax, esse laser da KLD. Era uma caneta, a gente, para tratar ferida, a gente colocava aqui, ó, a caneta, apoiava a caneta aqui para fazer varredura, porque ela parecia um foguete, né? Era enorme. Eu lembro, eu tenho 22 anos. Isso aqui é como se fosse o diodo de hoje, só que o diodo é outro processo físico. Mas, por exemplo, as máquinas que cortam chapa, elas fazem um plasma tão absurdo isso, que eu vou evaporar o metal naquele ponto em que eu incidi. Então, por isso que o corte é perfeito, porque eu não estou atritando, eu não estou cortando. Eu estou sublimando aquilo e saindo. E o plasma faz a mesma coisa na nossa pele. Mas quanto que ele sublima? Pouquinho. A gente vai ficar lá torrando até eu chegar lá embaixo, que aí eu vou ter constante térmica aumentada, que você falou. Carbonização. O legal da carbonização, já aproveitando o seu gancho, é quando eu faço carbonização, o nosso corpo é feito de carbono. Existe uma carbonização. Eu vou queimar e esse carbono, ele vai, quando a gente queima, ele se transforma em uma espécie de grafite, que é extremamente condutivo. Então, eu vou aumentar a condutividade elétrica, aumentando com que o arco elétrico seja produzido, porque eu estou adicionando material ali, eu estou mudando o meio, estou mudando um monte de coisa. Então, eu vou ter mais lesão térmica, porque eu vou fazer passar uma corrente por ali, que é o que acontece com o eletrocautério. Ele não tem uma potência plausível para que eu consiga fazer um jato de plasma. Eu paro o processo, como eu disse no começo lá, eu paro o processo na metade, vamos chamar assim. Paro num dado instante, então eu vou ter uma condução de eletricidade, eu vou passar a eletricidade, eu vou ter uma lesão elétrica, né? O efeito Joule causado por essa corrente é muito maior. Então, o jato de plasma, você dá uma injeção e morre, né? Isso. No eletrocautério, você vai matando lentamente a pessoa, né? Mais ou menos por aí. E uma coisa que o Rafa falou aí também, que é legal, só para aproveitar o gancho também, é essa carbonização, que na verdade, né, que forma lá esse tecido que fica lá por causa da temperatura, que pode ser formado a nível da pele, ele não deve ser retirado, porque eu já vi gente dando aula sobre isso, já vi gente falando sobre isso, para retirar. E não pode retirar isso. Não pode. Aquela casquinha que fica, né, numa cor, às vezes fica num tom mais dourado, um pouco marronzinho e tal, aquilo ali é um curativo biológico. Né? E esses dias eu estava conversando com uma professora da Química aí da Unicamp, que inclusive é muito amiga minha, nós estávamos falando justamente sobre isso, né? Que quando o tecido nosso sofre carbonização, esse carbono que é formado aqui a nível de pele, ele é um curativo biológico e ele não deve ser retirado. Inclusive, quando eu acabei de fazer um stories agora de manhã, até falando do uso de fatores de crescimento associado ao plasma, né? Porque o EGF, o FGF, que são fatores de crescimento epidermal, fibroblástico, o VEGF, que é o fator de crescimento
endotelial vascular, que é fantástico para utilizar. E uma dica que eu dou para todo mundo: tá com medo? O plasma vai manchar, que não sei o que, tal. TGP2 e LED azul, tá? TGP2 e LED azul. TGP2 bloqueia a cascata da tirosinase, né? Não deixa, diminui a frequência do melanócito a produzir, né? E o LED azul também. E tem muita gente falando de hipercromia, não hipo, né? Da hipercromia, né? Só que o detalhe, algumas pessoas já falaram até de hipo, né? Porque o jato de plasma também. Ele aumenta a temperatura, né? E pode causar. Caso da hipocromia, que é também uma situação que pode acontecer, por exemplo, uma luz intensa pulsada, por exemplo, né? O processo é ao contrário. Daí existe o beta-caroteno, que você pode passar no local, fazer com que, né, o melanócito acorde, que você use protetor solar juntamente, não fique tomando incidência de sol. Então, existe o que nós podemos proporcionar para a pele do paciente, só que passou da porta da clínica para fora, a gente precisa também de que a pessoa siga todas as instruções que são passadas. Não é para seguir, por exemplo, o manual do equipamento e tal, é o profissional, ele está ali para aprender. É o que eu falo sempre para eles: olha, eu ensino a fazer até termo de consentimento. Então, assim, nós sabemos o que todos os equipamentos de estética podem fazer no nosso mercado, né? Então, o jato de plasma, ele é seguro, você tem que trabalhar em cima do paciente, né? Logicamente, a primeira sessão, eu sempre chamo de sessão experimental. É a sessão que você vai conhecer o paciente. Você não precisa queimar uma largada para ganhar a corrida, né? Sendo que você não precisa. Perfeito! Falei que eu já vou fazer umas plaquinhas, ó. Tem que fazer uma plaquinha. Troféu, o Rodrigo. Perfeito, ninguém precisa ganhar, não é uma competição, né? A primeira sessão geralmente serve para você ver se o que você viu na avaliação vai poder proceder dessa forma, né? Mas a pessoa quer ganhar a corrida ali, né? Sim. Naquela largada. Na primeira vez, né? Exato. Tudo que nós chamamos de energia térmica, você não pode pensar desse jeito, energia térmica. Porque se fosse, por exemplo, um LED, não tem problema. Você pode usar a quantidade de joules que tivesse no LED, um LED vermelho, por exemplo. Você não vai fazer mal para a pessoa com uma sessão, né? Não vai, porque você está trabalhando com energia atérmica. Agora, nós podemos utilizar, né, o jato de plasma, o LED vermelho, fazer uma fotobiomodulação ou biofotomodulação, né, que daí você controla o processo inflamatório, principalmente no dia do jato de plasma, no terceiro dia após o jato de plasma, no 7º dia e no 10º dia, que são os melhores dias para você fazer uma irradiação de LED vermelho, que é anti-inflamatório, diminui os números. As pessoas confundem, inclusive, inflamação e anti-inflamatório. Nós causamos uma inflamação, certo? Só que o processo ele pode ser controlado. E o número de células do processo inflamatório, quem pode cuidar disso somos nós. E o LED vermelho, ele pode ser um maestro dessa orquestra. Sim, então, ele é um modulador, né? Você acabou de falar, fotobiomodulação. Então, vai regular, o que tem mais vai diminuir, o que está de menos vai aumentar. É assim, falando de uma maneira bem simples, é isso que a fototerapia faz. Ela vai fotobiomodular o processo. Nossa, perfeito isso. Tem que anotar, tem que pegar um caderno. Vocês estão anotando? Tem que anotar o que o Rodrigo está falando. São dicas, gente, preciosíssimas. Exatamente. No momento que você faz o jato de plasma, o que você causa? Uma lesão. Então, essa lesão tem o quê? Processo inflamatório. Só que nós temos um detalhe muito interessante que eu vou comentar com vocês aqui agora, que foi visto na pesquisa. A lesão, o processo, ele é tão seguro que nós não conseguimos marcar um índice altíssimo de inflamação com o jato de plasma. Que isso para nós é muito importante. O que quer dizer que ele não é agressivo. Esse dado que você falou agora é importantíssimo.
o marcador de inflamação não foi inexistente praticamente, né, na sua Foi pesquisa. inexistente. Porque a Exatamente. inflamação do jato é algo pequeno, né? Um processo Sim, pequenininho de inflamação. É uma, né? Não é como uma queimadura, como acho que exato. até a própria radiofrequência causa um processo inflamatório um pouco maior, né? O start. Eu estava até pensando Sim. nisso outro dia, Rodrigo. Nossa, vamos fazer pegar uma câmera termográfica, sei lá, e medir, né? Mensurar quanto tempo demora para a pele esfriar depois da radiofrequência e quanto tempo demora para a pele esfriar ali, entre aspas, né? Depois de fazer o jato. Eu tenho certeza que no jato ainda é mais controlado, que vai ser menor, Vai ser né? menor. Do que a O radiofrequência. o jato de plasma, ele tem uma temperatura lá, sim, né? Inclusive, assim, causa um processo? Lógico que Sim, causa, você também né? estudou isso, né? Exato. E aí, o que que acontece? Mesmo assim, ele sendo pequeno, a nível inferior, a gente consegue trabalhar, né? Se a gente olhar, assim, como é que é o processo da formação do colágeno, né? Você tem um processo inflamatório, você tem a proliferação celular, que é o que o fibroblasto vai lá fazer, né? E depois você tem a maturação. Por isso que nós temos também a, a distância entre sessões, né? E eu falo, né, que nós temos que pensar em 21 dias, mas por uma margem de segurança, sendo que às vezes pode ser até um mês. Então, Sim. depende muito de como é a pessoa. Por exemplo, vocês dois são irmãos, mas não significa que a reação da pele de vocês dois, mesmo sendo irmãos, seja iguais. Então, Claro. a Bianca, por exemplo, por ser mulher, às vezes ela tem um conceito assim de tipo, vou passar um protetor, uma maquiagem que tem um pó, por exemplo, coisa que às vezes o Rafael não faz, passar pó no rosto aí, né, Rafael? Não faz, Ele né? não passa nem filtro solar. Nem filme. Eu sou. Que Então, vergonha, hein? aí o Tô que te que um acontece? banho de Nós rede temos uma nacional. diferença, e essa informação é muito importante para quem vai aplicar o jato de Com plasma. certeza, com Por- certeza. por- Porque, por exemplo, a questão da dissipação térmica em você, Bianca, que cuida, que, por exemplo, passa um protetor, ela é maior. Nele, por exemplo, ela se contém a níveis muito superficiais. Porque Se a ela, pele porque é o que seca também, né, Rodrigo? isso, água, água, a gente precisa de hidratação, né? Por isso que às vezes a pessoa fazendo, inclusive, também um preparo, né? Usar um hidratante, passar um protetor Sim. solar, né? Não tomar sol pelo menos nos últimos 15 dias. Tudo isso é muito positivo para que a gente possa aplicar com mais segurança, né? E essa constante térmica que nós estamos falando, né, vai entrar, por exemplo, várias outras coisas que o nosso organismo precisa proporcionar também para a recuperação da pele, que envolve, por exemplo, a vitamina C, que ajuda demais na produção do colágeno, né, além de ser um antioxidante, a Sim. vitamina E, né, que ajuda também, a vitamina D, a vitamina A, o zinco, magnésio, o ácido fólico, tudo isso, né, compondo, né, o organismo da pessoa, que precisa trabalhar também de dentro para fora para responder o que nós vamos fazer com o jato. Então, essa dica que eu estou dando, inclusive, é para você olhar o paciente por dentro, não só olhar aqui, né, olhar aqui o que está Sim. acontecendo. Inclusive tem um curso, né, do Rodrigo, gente, que ele ensina isso. Não É, tem um curso que do, você do ensina? ILIB, o ILIB O curso, Interpretações de Exames. o Rodrigo ensina a interpretar, né, os exames, você tem que saber. Às vezes o Sim, cabelo do paciente está caindo porque ele está com falta de vitamina D, né? E ele não sabe, porque ele não foi no médico, não se queixou. E aí a gente vai lá tratar o cabelo continua caindo, e a gente acha que o aparelho não está fazendo efeito, né? Só um exemplo para saber que é, realmente o nosso corpo, para aplicar a eletroterapia, depende dos eletrólitos, né? sim, Tudo isso, sim, sim, o magnésio, o fósforo, as vitaminas, tudo isso são os eletrólitos. Se a gente não está em dia, imagina fazer o jato de plasma, né? Na pele, numa pele seca, exatamente, numa pele que não está hidratada. Então, isso é fundamental. Eu espero que elas estejam anotando essas dicas, exatamente. porque são, A partir, assim, do, a, preciosíssimas. par- a partir dos 40 anos, até existe uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia,
falando que a partir dos 40 anos, todos nós temos uma dificuldade de retenção de água, né? Então, a partir disso daí, se você vai trabalhar, por exemplo, um jato de plasma com uma pessoa de 50 anos, você tem que pensar na hidratação antes. Porque a pele, ela vai responder a tudo essa física que o Rafa explicou, a tudo que eu estou explicando sobre o contexto de uma recuperação cutânea, mas se tiver um incentivo, que é o nosso organismo, né? A gente pode usar o LED vermelho, fatores de crescimento, todas essas coisas. Mas o preparo do antes, a aplicação, por isso que nós falamos até que a sessão laboratório, levem a isso, né, pelo lado bom. A sessão laboratório é o momento que você vai conhecer o paciente e vai realizar a aplicação do jato de plasma para você colocar. Quando o paciente voltar na clínica de vocês depois de um mês, você vai saber exatamente o que aquela energia repercutiu no tecido da pessoa. Ou 3 dias depois, né? Aí existem várias coisas, que nem, por exemplo, usou o jato de plasma, então vai usar um protetor solar, pode usar alguma coisa, existe o Cicaplast, o Cicafalt, que são utilizados, inclusive, né, já conhecidos no mercado, né, para essa recuperação da pele, né? Às vezes a pessoa pensa que, o paciente mesmo, né, ele pensa que às vezes ele chega, ele compra com você uma sessão de jato de plasma e acha que o aparelho, ele vai fazer tudo para você. Ele vai hidratar sua pele, ele vai regenerar sua pele, ele vai deixar você mais jovem e você não precisa, pode fazer regime da lua, né, fazer o que quiser. Então, esse conceito, né, de energia plasmática, o quarto estado da matéria, é fantástico, fantástico. O aparelho Ija-Plasma é fabuloso. Então, até eu falei, quando eu comentei com o pessoal aqui de Foz, 2 pessoas ligaram aqui na BCMED já para conversar com o pessoal, querendo comprar o aparelho. Porque, assim, o que eles querem? Eles querem coisas que funcionam, coisas que são boas, e querem trabalhar com segurança. E é isso que o aparelho traz, né? Até me coloco à disposição para ajudar quem precisar, né? A Bianca falou aí sobre, né, sobre entrar em contato comigo, tudo. Depois tem até um canal lá que eu vou passar para vocês depois no final, né, que é um e-mail, onde vocês podem escrever o que vocês precisarem. Eu posso mandar para vocês artigos, posso comentar com vocês sobre programações, podem mandar vídeos por lá para eu ver se vocês estão aplicando ou programando o aparelho de uma forma correta. Pode contar comigo para isso, né? Lá em Harvard, por exemplo, quando eu comecei a explicar tudo isso, né, que eu estou falando para vocês aqui, primeiro eu falei tudo a parte técnica, depois eu entrei nessa parte mesmo de você olhar para o paciente e saber que tipo de paciente você está mexendo, qual o fototipo dele, usar aquela escala da Fitzpatrick, né, para que você possa analisar como que a pele do paciente pode repercutir sobre aquilo, né? Perguntar, por exemplo, você já fez alguma lesão na pele, por exemplo, tipo uma acne, você apertou a acne, por exemplo, deu hipercromia inflamatória? Então, essa resposta para nós é importante, porque dependendo do que está acontecendo na pele do paciente, não é somente, aquilo da energia plasmática, né? Causa a temperatura, aumento da temperatura, né? Mas a gente tem que entender que várias coisas que aumentam a temperatura pode trazer essa questão na pele. Só que perto das outras coisas que aumentam, que nem o laser tracionado, isso pode gerar um problema muito sério. O jato de plasma, ele é mais seguro, ele é seguro até, perto, né, quando a gente compara. Então, esse processo de rejuvenescimento, linha de expressão, vocês estão trabalhando com o quê? Com dissipação térmica. Vocês vão distribuir uma energia de calor a nível de epiderme, ela vai chegar até as estruturas profundas, porque até então a epiderme é uma estrutura que não tem vascularização. Ela recebe, né, por difusão, né, da derme a vascularização, que vai chegar a nutrição até aquele local. Sim. E uma das camadas que mais foi interessante da análise é a estrutura basal, a camada basal da epiderme. Se você incentiva ela, né? Tanto que queratose actínica é muito legal tratar com jato de plasma.
Porque você põe uma energia não tão alta, incentiva a camada basal trabalhar, né? E você vai estar, né, fazendo isso daí, fazendo uma utilização do tecido no local, né? Mas O gato é uma ferramenta, né? Vai ter que saber aplicar a ferramenta a alguma coisa que você vai trabalhar. No que você vai aplicar a ferramenta? Eu acho que isso é o mais importante de saber, né? exatamente. Qual é o princípio ativo dessa ferramenta e o que eu preciso para aplicar ela para ter um resultado. Né? Tem muita gente fala, li o artigo tal, artigo X, o artigo Y. Legal, é legal você ler todos os artigos, mas tenha também, busque o conceito antes. Como funciona isso para que eu consiga entender o que aquela pessoa, aquele autor daquele estudo, daquele artigo quis me dizer. Tá falando, Então, eu acho que hoje em dia falta muito essa parte, sabe? Da busca do conceito, de tirar uma dúvida, do medo de parecer, eu não sei nada, eu não entendo disso, vou parecer um bobão se eu falar alguma coisa. Não, não vai. Muito pelo contrário. Você vai estar sendo diferente por perguntar alguma coisa. E às vezes uma coisinha desse tamanho, pode ser uma coisa desse tamanho que você nem percebeu, vai agregar muito ao seu tratamento, ao profissional que você é. Né? Então, acho que vale a pena investir nisso também. Não só no estudo, não só estudar estudos, né, ou artigos, mas também buscar conceito, fundamento. E prática também, né? O Rodrigo está passando uma coisa aqui para gente que a gente não encontra no artigo. São coisas que ele estudou, que ele validou e que dá certo, né? Que é assim que é, porque a pele funciona desse jeito. Né? Essa questão do jato ir até a epiderme, a gente sabe que ele só vai até lá, né? O Rodrigo estudou isso. Isso é muito legal, a gente ter certeza, tá provado que isso que faz isso mesmo, né? E entender Aquela micografia traz isso, né? A micografia, se tivesse uma lesão mais profunda, mostraria uma lesão de derme, mas a lesão está lá em cima, está na epiderme, né? Sim. As pessoas, às vezes, Rafa, eles querem números. Então, às vezes eu recebo um aluno assim, né, e fala assim, eu queria um protocolo para jato de plasma para rejuvenescimento. Nós não podemos chamar de protocolo, temos que chamar de conduta terapêutica. Porque nós temos que primeiro analisar o paciente, para depois chegar a números que o equipamento pode proporcionar, né, dentro de uma fração, né, para você colocar uma energia sobre aquele local e você conseguir avançar nos resultados que você está buscando. A sessão laboratório, que é a sessão número 1, que é a sessão que você vai conhecer a pessoa, você vai saber, logicamente que a gente não vai começar com um tiro de canhão, a gente vai devagar. Né? Tem pacientes que têm uma capacidade maior de dor, de resistência e tudo mais. Com certeza. Pode usar um anestésico especial? Sim. Tá? Inclusive, eu já falo desde já, anestésico, se for utilizar, nada que tenha vasoconstritor. A gente não pode fazer vasoconstrição. Né? Porque se você diminuir o aporte de oxigênio para um local onde você aumenta a temperatura, o resultado sai na contramão do que vocês estão buscando. Né? Com certeza. Então, Perfeito. pode utilizar? Pode, com certeza, Dermomax e tal, mas verifique assim, se for alguma coisa manipulada, alguma coisa assim, se não é vasoconstritor. Né? Os melhores são industrializados com Anvisa, porque a gente tem certeza da fórmula, né? Certeza que está escrito lidocaína 5%, porque tem lidocaína 5% e mais nada. Né? Manipulado a gente também não sabe, né? Não é proibido, mas não é muito bacana, né? O melhor é industrializado e com Anvisa, porque a gente vê também, o pessoal compra, né? Aquele creminho lá naquele site, e aí usa, e é meio complexo, né? Isso também, porque a gente nem sabe, só Deus sabe o que tem na fórmula. Então, aí, eu já fiquei sabendo acontece de o que você está falando, né? O resultado vai na contramão do que a gente quer, né? Eu já fiquei sabendo de casos de pessoas que compraram coisa pelo site, anestésicos, e foram usar com jato de plasma. E o anestésico deu uma mega alergia na pessoa, gerando melasma. Tá? E aí começaram a culpar o jato de plasma.
Só que quando fizeram o teste no produto, viram que era o produto que estava causando, né, uma alergia tão intensa no local que, né, acabou gerando, que pode acontecer. Né? A gente sabe que produtos podem causar melasma na pessoa. Super. Né? Tem que fazer o teste, causam... né? O teste da anestesia. Então, Passa um pouquinho aqui, passa um pouquinho aqui atrás, vê se não vai dar alergia. Atrás da orelha. Atrás da orelha. Né? Atrás da orelha, aqui na base da orelha. Então, assim, são locais onde, se caso acontecer, né, pode gerar. Então, assim, uma das coisas que a gente tem de importante, assim, de falar é sobre as proteínas de choque térmico. Né, que as proteínas de choque térmico também, que são faladas lá na radiofrequência, elas são vistas também no jato de plasma. Né, porque você tem uma lesão térmica de calor. O que as pessoas não entendem é por que tem lesão térmica na derme se o calor está parado na epiderme. Né? É por dissipação. Né? Se você acender um fogo do outro lado da chapa e colocar aqui, o calor chega na sua mão. Então, ele vem vindo. Né? Então, essa dissipação térmica causa uma lesão também, né, a nível de colágeno, que vai responder pelo calor. Né? Nós temos HSP 70, 72, HSP 47, né, que são vistas aí extremamente benéficas. Né? E um detalhe, quanto mais idade nós temos, menos proteína de choque térmico nós temos. Né? Então, quando vai passando o tempo aí, né? Precisa desenvolver umas cápsulas, Rodrigo, de proteína de choque para a gente tomar. Né? Vamos desenvolver alguma coisa assim, vamos liberar, vamos tomar, que daí acho que vai repondo essa capacidade. Porque a proteína de choque, ela é liberada quando a gente, né, ela sinaliza que está tendo essa remodelagem do colágeno, ou que, né, o colágeno foi afetado, de alguma forma ele vai reparar. Né? Uma vez você me explicou isso, e era uma coisa que eu realmente não sabia. E aí eu fui ler mais sobre a proteína de choque, porque eu achava que era apenas uma substância liberada ali no processo. E daí quando eu fui entender que ela realmente tem a presença ali, é muito legal saber que teve a liberação da proteína de choque no processo. Isso é muito, agrega muito. Ela faz como se fosse a bainha de mielina, né? Ela envelopa o negócio e restaura o colágeno lesionado, né? Protege aquela fibra, né? Isso nossa, Protege. Muito legal o papel dela. E uma das coisas que até os chineses, né? Os chineses estudam, né? É que a radiofrequência, quando aplicada de 4 em 4 meses, você cria uma estabilidade de HSP, né? De HSP. Bacana, né? Bacana. De 4 em 4 meses. Aí a tendência do envelhecimento não que para, mas ele diminui. Né? E cuidar também, né? Do sangue, do colesterol, das outras coisinhas que mudam o pH do sangue. Daí também ajuda bastante. Né? Sim, então, sim, tem outras funções também, né? Eu vou perguntar para a Bia aqui, que ela está em mais urgência de live. A gente está 1h05. Não sei se eu desliga, não desliga. Não, ele não. O Você Instagram quer ver algumas perguntas? Quer ver se algum pessoal pergunta? Eu vou ativar os comentários para ver se alguém quer fazer alguma pergunta para a gente. Podem perguntar à vontade. Na verdade, a gente tem pouco tempo. Olha o Wendel aí, ó. O Wendel acabou de entrar aí, ó. Esse rapaz é um grande amigo meu, da E-Shape. Que legal. Nós trabalhamos a Estética Fitness, é uma franquia. A E-Shape é uma franquia. Maravilhosa. Que legal. Trabalhando com eles lá. Excelente. Trabalha toda aquela parte de academia, biohack, né? Com eletroestimulação. Isso é uma coisa que vai precisar agora mesmo, né? Fazer, porque por conta do Covid, né? A gente está tendo muito. A fisioterapia cresceu muito, né? Então, esses tratamentos, principalmente para o músculo, né? A sarcopenia é uma das complicações que mais o pessoal está tendo, né? Que teve Covid, mesmo que não teve a forma grave. Então, a gente vai precisar de muita gente fitness aí trabalhando para recuperar, né? Apareceu a primeira lá. Vamos lá, vamos ver se tem perguntas do Radiofrequência ou criofrequência? Isso.
Em relação ao jato, será que ela quer saber? Como que ela chama? E Bom, se pousando for de... falar, Pode responder essa, Rodrigo. bom, se for falar de, não é o nosso assunto hoje, mas ó, criofrequência, né? Na verdade, ele é melhor do que a radiofrequência porque você engana o seu hipotálamo, né? O que quando você põe frio na superfície, o seu corpo fala, vamos conservar e produzir calor. E aí a criofrequência está mandando calor para o profundo, né? Então você tem uma reação muito maior em cadeia, tá? Muito maior. São objetivos diferentes, né? Os São aparelhos, objetivos diferentes. tanto de rádio quanto Exato. de crio e jato de plasma, elas podem se complementar, mas aí tem Sim, funções diferentes. É ideal usar sim. junto, mas é Até difícil falar o níveis melhor diferentes. porque, né? Até níveis diferentes. A radiofrequência foi até o que o Rafa estava falando, né? De só calor, né? Que nós temos. Só Na calor, não tem radiofrequência nós temos lesão, frio né? e calor profundo, né? Sim. A gente Não, gostaria de ficar 3 horas aqui com o Rodrigo, né? Porque tem tanto conhecimento que, nossa, nunca vai acabar o assunto. Mas a gente não pode ficar alugando ele, tá? Então, assim, não, nós já fizemos live de 1 hora e um pouquinho mais, ó, significa que o nosso engajamento está bom, porque, né, o Instagram não avisou que ia nos derrubar, mas já já ele vai fazer isso, tá? Então, lá o pessoal da Avances, conhece o pessoal da da Avances, Avante, Rodrigo? Lá de conheço, Fortaleza, eles estão revendo a Fortaleza, KLD, ela conheço, está falando conversei com clientes eles há mega muito. satisfeitos, ó, muito bom. Isso mesmo, Sim, vendam muito KLD aí em Fortaleza. Falou para conheço alugar muito um eles lá. Alugar, alugar, vou começar a alugar e cobrar, viu? Vou ficar rica daí. Sim, olha lá, pessoal, eu conheço eles, nós conversamos muito lá, quando eu estive lá, fui no stand dele uma vez que nós fomos Sim, o em professor testes, Rodrigo né? é demais. A gente é muito fã dele aqui. Ah, lá eu Joia. comprei o jato. A Amanda, Amanda, nossa cunhada, amo o Geoplasma. Você tem que amar o Geoplasma mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. Tá, Ó, tá com pessoal, uma tecnologia, tá com uma tecnologia insana. Muito bom. nossa, Muito eu bom, falo muito bom. sempre, né, que a melhor tecnologia, o melhor equipamento que você pode comprar é aquele que te dá segurança e liberdade terapêutica. Você Sim. pode escolher o que você vai trabalhar, porque o aparelho tem várias opções. O Japlasma tem, né? O jato de Sim. plasma fracionado, contínuo, você faz varredura pontual, trabalha da maneira que você quer. Ah, e a Amanda falou que fez uma avaliação, né? Uma Que blefa. ela falou. Ela falou que teve Oi. uma avaliação de uma bléfaro hoje. Avaliou uma blefra, então, ó, já aproveitou as dicas do Rodrigo, né, Amanda? Com certeza. Ela avaliou que ela já fez, Isso. 7 dias. Olha lá, leve Isso, 3 dias depois, muito como bem, você ela. disse. Então, Exatamente. Perfeito. Isso aí é fotobiomodulação. Ela está na data certinha da fotobiomodulação. Né? perfeito. Isso Olha daí. lá, faço Eu falo LED que a vermelho, primeira, como o doutor Rodrigo disse. eu falo que a primeira e a terceira sessão de LED, a primeira no mesmo dia do jato de plasma e a terceira sessão de LED vermelho, fantástico. Fantástico mesmo. Não, Olha quem que entrou aqui, ó, o Fábio Perpétuo aqui, ó, aquele que tem um aparelho de quando vocês abriram a KLD. nossa, que legal! É Ele tem um muito bom aparelho, isso. ele é daqui de Foz do Iguaçu, o Fábio, muito amigo meu. Eu mandei uma Que foto legal, sua, né? Fábio. Oi, Fábio, que legal que você tem Ele um tem um aparelho aparelho de assim. Legal. muito Então, antigo lá, acho que é muito legal. Ele tem a foto aqui, é fantástico. então. Quando recebe, eu até faço um stories. Teve uma das assistências que deu manutenção no primeiro Plasmax, de 85. E Pois ele mostrou os componentes. Inclusive, são componentes que não existem mais hoje em dia. E funcionando. então, Olha esse lá, marketing, olha lá, o ultrassom da né? KLD, ó. Ele é um ultrassom da KLD. Ultrassom, né? Nossa, nosso ultrassom. Eu vi outro de um ultrassom num grupo, que era de um grupo de artigo científico. Alguém colocou o Avatar 5, lembra? O Avatar 5 era um aparelho de ultrassom que ele vinha com uma era de 3 para tratar mão e dedos.
Sim. Então, é Se uma eu não me coisa da engano, fisioterapia. Vendendo, o cara tá vendendo caro o equipamento. quantos anos que tem a KLD? A KLD vai Quantos fazer anos? 40 anos. Então, se eu não me engano, esse ultrassom do Fábio aí tem 32 anos, acho que 30 anos, Então. coisa assim. Deve ser da irmão ali do raparzinho. Ele vai corrigir eu aqui nos comentários o tempo lá, mas eu acho que são 30 anos, se eu não me engano. Ele vai me corrigir. Então, gente, Mas nossa, muito bacana. a Ah lá, a doutora doutora Mona Mona Lisa Lisa, Cavalcante. é verdade. Isso. Eu lembro. A Mona Lisa, Vocês a deram Mona uma Lisa foi minha palestra aluna. junto, não foi? Foi. A Rodrigo? Mona Lisa foi minha aluna, exatamente. Foi. Eu dei aula. Eu teve aula comigo de é verdade. hidrocabo, tudo. Da De hidrocarbo, hidrocabo. ela é fantástica. Mona Lisa, um Olha lá, o beijo primeiro pra ela. Mantis, ó. Ele é fantástico, viu? A doutora Mona Lisa é muito boa. Muito boa mesmo. Então, não, o Mantis é outro também fantástico, né? A gente é meio suspeito aqui, né, para falar da KLD. Olha lá, há Olha lá, 24 anos e ele só faz. Olha lá. Ó, Fábio, vou falar uma coisa. Você só faz o que precisa fazer, que é a calibragem. Que o pessoal não faz. Você faz. Parabéns para você. Muito bom. Olha lá, o pessoal Logo eu vou para Fortaleza. Sim, então, precisa dar aula, então. Rodrigo, você precisa dar aula de hidrocarbo. A pessoa já tem o Cycor e já tem o hidrocarbo. Então, ela já precisa do curso de hidrocarbo. A semana que vem eu vou dar um curso bem legal, que vai ser todo dia, 3 dias à noite de hidrocarbo. 3 dias à noite. É um vídeo online. É um curso bem legal. Tudo ao vivo online. Bem legal, hein, gente? Ó, quem não segue o professor Rodrigo, segue ele, porque daí vocês vão ficar sabendo dos cursos que tem. Não é só jato de plasma que vive o Rodrigo, viu? Ele sabe de hidrocarbo, ele sabe de eletroterapia como ninguém. É uma pessoa incrível. Para fazer curso, aprende muito. Eu fiz um curso de microagulhamento, né? O Rodrigo, que eu não entendo nada de microagulhamento. Eu falei, preciso fazer um curso. Nossa, tudo que eu sei de microagulhamento, o Rodrigo me ensinou. Ali, passando várias dicas. Então, isso é... Ah lá, o ultrassom é meu bibelô. O pessoal se apega no aparelho da KLD, gente. E daí, eu lembro desse avatar que estava para vender, o cara queria vender super caro, sabe, o aparelho. Eu falei, é igual, tipo, esses carros, assim, que quanto mais velho, mais vale, sabe? O aparelho da KLD é assim, quanto mais velho, mais vale, porque funciona perfeitamente. Velho não, eu digo que é antigo, porque velho eu gosto... Aumento antigo. Eu gosto muito da Carbox de vocês aí, da KLD, sabe? Foi muito bom mesmo o aparelho, assim. Eu trabalho uma técnica de descolamento aqui do bigode nasogeniano, aqui com o aparelho. Eu faço retroaplicação, né? Que você entra, descola, fica muito bacana. Vou fugir um pouco do tema, não tá tendo muita pergunta, mas assim, me perguntaram isso outro dia, eu não soube responder, né? Qual é a diferença entre ter fluxos variáveis do gás? Por exemplo, o nosso fluxo é 150, o de um outro fabricante é 200, do outro é 400. O que isso implica? Porque essa diferença faz muita diferença? Não. Na verdade, não. Porque assim, o tecido adiposo não precisa de velocidade, ele precisa ter a quantidade de gás. Ele age com o gás em contato. Por exemplo, se você coloca lá a quantidade certa de volume de gás numa determinada região do tecido, você tem os seus efeitos fisiológicos comprovados pela quantidade de gás carbônico. E não é a velocidade, não é o trauma do gás na velocidade. Então, essa questão assim... Exato, é concentração. Tanto que a máquina de vocês tem um protocolo que eu uso muito, que chama envelopamento do gás, né? Que é a quantidade de gás por área de tecido buscando o resultado, que inclusive é fantástico, assim, sabe? Não precisa. E essa questão do fluxo variável, por exemplo, tem pessoas que não aguentam você colocar, por isso que eu falo que gordura você trata de 80 a 120, por exemplo, em gás carbônico. Né? Não precisa matar o paciente de dor. Dá um assunto para outra live já. Isso. Eu ia falar isso agora. A gente podia marcar de fazer uma sobre Carbox, porque assim, ninguém mais quase fala. É um negócio super legal.
super para se tratar, É né? a menina dos meus olhos, tá? Se alguém falar mal, vocês contam pra mim, tá? É a menina dos meus olhos. Carbox, eu sou apaixonado por O Carbox. Rodrigo, Eu acho que a gente podia já marcar essa próxima live aí, o pra cara gente tem mais falar. experiência com isso, gente, é o Rodrigo, tá? A gente pode ver, a gente vai combinar uma próxima live. Daí a gente Sim. vai falar sobre o Carboxy lá, ó. Já, o pessoal já tá tudo aqui, ó. Eu tô dentro. Aham. Kylie Olha lá, tá aí. nasceu antes do seu tempo. Nossa, a gente vai ter que mandar um presente lá pro Fábio. Tantos elogios. Obrigada. Eu falei pro Fábio que um dia eu tô indo para Campinas, né? Eu falei, combinei com ele um dia, né? Falei assim, ó, vamos comigo lá, vamos dar um pulo lá na KLB, você vai conhecer a fábrica da KLB. Quando ele quiser, a gente tá de Nossa, portas abertas. Quando ele estiver disponível. Amanhã, você se pode quiser fazer. vir, pode vir. Nós estaremos aqui. Não, com certeza. Então, Maravilha. você também, Gente, né, olha, Rodrigo? vamos Se ver, combinar. né? Só Opa, virtual agora. com certeza. Ah, esse negócio da pandemia aí, graças a Deus, a Dayana vacinou, graças a Vocês Deus. vacinaram? Você vacinou também? Eu já tomei as 2 vacinas, já. Ai, que Tomei as bom, 2 graças a vacinas. Deus. A Dayana tomou a primeira, agora a Lívia ainda não, né? Porque ela tem 2 aninhos ainda. Princesa. Mas graças a Deus estamos bem, né? Graças a Deus ninguém passou nem perto disso daqui, aqui dentro de casa, né? Nossa, é verdade, Mas graças a Deus, é né? uma coisa que todo mundo tem que se proteger ainda, né? Até o ponto que nós consigamos aí atingir aí um percentual alto de vacinação, né? E criar isso daí, para que a gente siga a nossa vida, né? E ter o sucesso, né? Usando o aparelho de jato de plasma, deixando as pessoas bonitas, vivendo mais, sabe? Então, nós passamos por um período aí. A gente tem que se adaptar, né? Exato. E a gente conseguiu, graças a Deus, fazer isso muito bem. Exatamente. A Lília, a gente precisa marcar a nossa live trio também. A Rodrigo, Lília e a gente. Né? Vai ficar em 4, né? Se o Rafa quiser participar também. Então eu quero conhecer o pessoal. Ele vai conhecer. O Rodrigo vai Vamos combinar de Carbox. Acho que vai ser muito legal. Vamos combinar. Vamos fazer sim. A gente se fala. Eu queria te agradecer antes que eu tenho medo que a live acabe e a gente não consiga fazer isso. Então eu queria te agradecer de novo, Rodrigo. Muito obrigada mesmo. Foi incrível, como sempre. Toda vez que a gente conversa, a gente pode conversar do mesmo assunto com o Rodrigo, que a gente vai aprender coisa nova. Isso é muito legal, né? Conversar com pessoas que realmente têm um conteúdo pesado, cheio de informação para passar. Então, eu queria te agradecer pela parceria de sempre, por você estar aqui com a gente, ter disponibilizado o seu tempo, né? Ter deixado suas meninas de lado aí para poder conversar com a gente, pelo menos um pouquinho. Foi ótimo. Então, vamos combinar a próxima de Carboxy. Tá, pessoal? Quem não conseguiu perguntar as coisas para o Rodrigo, pode mandar para a gente, que eu encaminho para ele, se puder, e ele responde, tá? Mas podem mandem aqui na KLD, no direct. A gente tem o e-book de plasma, o nosso e-book que saiu com o depoimento do Rodrigo e com algumas partes do estudo mais detalhadas ali. Tudo que ele falou agora está escrito lá nesse e-book, tá? E a imagem que ele mandou para a gente na histologia, mostrando os pensamentos, tá lá no e-book bonitinho, com o nome dele, com o logotipo de Harvard. Quem quiser ver, é gratuito, só pedir pra gente aqui por direct que a gente envia, tá? Quero agradecer ao Barba. Muito obrigada. Nossa, dei uma melada. Aqui, ó, tamo gente, junto. Olha, quero agradecer vocês. Quem está aqui e não conhece o equipamento que foi para Harvard junto comigo, vá conhecer. Vale a pena. É fabuloso o equipamento. Se precisar de qualquer coisa de mim, depois do treinamento que vocês já vão receber lá na KLB, que também é fantástico, né? Vocês podem contar comigo. Então, me enxerguem como um colega de profissão, né? E podem contar comigo para que precisar. E vocês aí também da KLB, que eu tenho um carinho muito grande, né? Pode contar comigo para tudo que precisarem também. Obrigada, Rodrigo. Você mora no nosso coração aqui, tá? Muito obrigada, viu? Eu também. Até a próxima, então. Vai ser de Carboxy, hein?
Até a próxima. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.